Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao último vídeo dessa série que faz parte do mini curso Python para Data Science do Encontro Acadêmico de Modelagem Computacional do LNCC edição 2021. Ao longo desses vídeos, a gente partiu desde a operação do Jupyter, que é um ambiente de desenvolvimento para Python, conheceu estruturas de dados do Python, algumas funcionalidades da biblioteca NumPy e agora a gente está vendo o Pandas, que traz diversas funções para a gente manipular e explorar o nosso conjunto de dados. Nesse vídeo, a gente vai trabalhar mais na análise, a gente vai usar funções para entender qual é o comportamento desses dados. Na próxima semana, nós teremos 2 encontros ao vivo, em que nós vamos aplicar tudo isso que a gente viu nesses vídeos a mais bases de dados reais e vamos ver como começar a usar alguns modelos de regressão e classificação para fazer predições para os nossos dados. Vamos então começar a trabalhar nesse último vídeo. Abrindo um novo notebook, como sempre. Vou dar o título de Pandas, análise exploratória. A análise exploratória é uma das áreas da estatística. É um conjunto de técnicas que serve para você resumir as características que definem o teu conjunto de dados. Existem medidas descritivas e existem métodos visuais. A gente vai ver as duas coisas. Hoje mais a parte das medidas mesmo. Nós vamos começar importando pandas. Import pandas SPD. Vamos importar o OS também. E vamos mudar o nosso diretório primeiro. Vamos colocar mais uma vez naquele diretório onde estão os meus dados. A gente vai trabalhar com o conjunto de dados do questionário primeiro, Data1. Colei o caminho do meu diretório. Vamos lá de novo. Eu já devia ter colocado essas contrabarras duplas aqui na minha área de transferência. Não fiz, estou tendo trabalho de novo, mas paciência. Vamos lá então, data, recebe. E vamos ler um daqueles arquivos, vamos ler o CSV mesmo. pd.read_csv, data1.csv, e se você se lembra, esse CSV é separado por ponto e vírgula. Então eu preciso definir que o meu separador é ponto e vírgula. Vamos começar a explorar esses dados. Quando você pega um conjunto de dados e carrega, as primeiras operações que você tem que fazer depois da limpeza são as operações de exploração. Eu preciso conhecer esses dados. Então, vamos lá, usar funções para explorar um data frame. Explorando um data frame. A gente não precisa carregar o data frame inteiro na tela para saber como é a cara dele. A gente pode pegar uma fração. Para pegar a fração inicial, a gente faz data.head. Head de cabeçalho. Ele não vai pegar só o cabeçalho, né? Ele vai pegar o início. Vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Olha, eu executo e ele me mostra só as primeiras linhas. Como eu não passei argumento nenhum, ele pega por padrão as 5 primeiras linhas. Aqui eu já consigo ter uma noção de como é o meu conjunto de dados. Eu sei quais são as variáveis que estão nas colunas, eu consigo saber o tipo de cada variável, eu sei que isso aqui é numérico, eu sei que isso aqui é categórico. Bem, eu consigo também passar como parâmetro a quantidade de linhas que eu quero do meu cabeçalho. É só eu fazer data.head e dentro eu coloco, por exemplo, 10. Vamos mostrar as 10 primeiras linhas. Agora, ele me mostra o número de linhas que eu pedi. Além do head, para eu ter uma maior noção da variabilidade, eu posso usar o comando tail, de cauda. Se o head vê a parte do cabeçalho, a parte de cima, o tail vê a parte de baixo. Mesma coisa, se eu não passar parâmetro, ele me mostra as 5 últimas linhas, olha só. 5 últimas. Se eu passar, data.tail 10. Posso escolher a quantidade de linhas que eu estou vendo. Um outro método que a gente já viu lá no vídeo anterior, no vídeo da limpeza de dados, é o método info.
Com o método info, eu consigo saber quais são os nomes das colunas, a quantidade de valores não nulos. Olha só, aqui tem 50 para todo mundo, ou seja, não está faltando nada, não tem nenhum valor faltante, não tem nada vazio. E eu consigo saber os tipos de dados que o Python atribuiu a cada uma das colunas. Ele atribui inteiro para algumas, float para outras, e onde tem object é como ele trata as strings. Então, aqui embaixo ele faz uma contagem para a gente de quantas colunas de cada tipo a gente tem. 2 de floats, 6 de inteiros e 6 de objetos. E o uso da memória. Pouco mais de 5.6 kilobytes. Acabei pulando essa linha inicial, não falei para vocês, mas o range index ele vai me dizer quantos são os casos, ou seja, quantas são as entradas do meu data frame. 50 entradas indexadas de 0 a 49. Lembrando que o padrão de indexação do Python começa no 0, diferente de outras linguagens de programação. Vamos agora acessar os elementos de um data frame. Existem muitas possibilidades de fazer indexação, fatiamento e gerar subconjuntos para data frames. Eu vou mostrar algumas possibilidades, mas não se limita a isso. Bem, vamos lá então. Acesso aos elementos de um data frame. Se eu fizer assim, ó, data, abre colchetes, e escolher um intervalo, por exemplo, 0 até 2. 0 fechado, 2 aberto. O Python me retorna as linhas cujos índices são esses, todas as colunas para essas linhas. Olha só. Opa, não tinha comentado assim, info aqui. Vamos lá. Agora sim. 2 primeiras linhas, então, todas as colunas. Intervalo de linhas. Eu consigo fazer também aquele acesso ao intervalo com omissão de índice. Eu posso pegar da primeira até a terceira, por exemplo. Data, não vou colocar o índice da esquerda, então ele começa da primeira. 4. Ele me retorna as 3 primeiras linhas com omissão de índice. Intervalo de linhas com omissão de índice à esquerda. Beleza, e se eu quiser pegar uma coluna? Uma das opções é data e o nome da coluna entre aspas. Vou colocar a coluna da turma, por exemplo. Ele me retorna a coluna da turma. Está aqui. Seleção de uma coluna. Consigo fazer a mesma coisa usando como índice uma lista com nomes de mais colunas. Então eu posso fazer, por exemplo, turma, sexo. Estou passando uma lista com 2 colunas que eu quero. Comentei aqui. Ele me devolve as colunas que eu pedi. Então, seleção de mais colunas. Beleza, mas e se eu quiser pegar um pedaço do meu data frame com determinado intervalo de linhas e determinado intervalo de colunas? Eu vou precisar usar entre 2 métodos. Tem o método lock e tem o método ilock. A gente vai começar pelo ilock. Vamos fazer data.ilock. Abre colchetes, não vou abrir parênteses. E aqui eu defino um intervalo em índices. O I é de index, é localização pelo índice. Daí eu vou colocar primeiro o intervalo de linhas e depois, separado por vírgula, o intervalo de colunas. Vou pegar as linhas de 0 a 4 e as colunas de 1 a 4. Então, seleção de intervalos de linhas e colunas por índice. Estou usando um índice numérico. E vai me devolver as 4 primeiras linhas e 3 colunas a partir da 1. Alternativamente, eu poderia usar o rótulo da coluna para indexação. Aí eu teria que usar o método
lock. Vou fazer a mesma coisa, olha, 0 até 4. E agora, na hora de fazer o intervalo, em vez de usar os números como índice, eu vou usar os rótulos das colunas. Não é sexo, é turma, né? Turma até idade. Nesse caso, ele vai pegar os intervalos fechados dos dois lados, tá? Quando eu estou usando o rótulo. Ele pega, então, turma, sexo e idade, esse intervalo. O resultado é o mesmo, tá? Só que a gente usa iLock quando a gente quer se referir às colunas pelo índice e lock quando a gente quer se referir pelo rótulo. Essas duas possibilidades. Então, seleção de intervalos de linhas e colunas por rótulo. Vou colocar aqui índice das colunas e rótulo das colunas, para ficar mais claro. Outra opção interessante é a gente fazer filtros no nosso data frame. Eu posso pegar, por exemplo, só as pessoas do sexo feminino, ou só as pessoas da turma B, ou só as pessoas que estão numa determinada faixa etária. Como que eu faço isso? Vamos trabalhar com a idade. Para eu selecionar só as pessoas do meu data frame que têm 17 anos, eu faço data. Daí eu vou especificar para ele que eu quero todas as linhas completas para as quais data.idade seja igual a 17. Nesse caso, eu não estou fazendo uma atribuição, eu estou fazendo comparação. Então, eu vou usar 2 iguais, 17. E ele vai retornar para mim todas as linhas em que esse negócio aqui for verdade. Olha só tem as pessoas com 17 anos aqui. Vou colocar aqui, então, filtros. Podemos fazer mais filtros. Por exemplo, só as pessoas maiores de 17. Põe maior que 17. E ele me retorna só quem tem 18 para cima. Também consigo pegar as pessoas que têm a idade diferente de um certo valor. Por exemplo, data.idade diferente, aí o sinal de diferente no Python vai ser exclamação igual, 18, por exemplo. Ele vai filtrar, ele vai tirar esse pessoal que tem 18 anos. Finalmente, a gente consegue fazer mais filtros ao mesmo tempo. Olha só, eu vou fazer data. Como eu estou fazendo 2 filtros, eu vou colocar os filtros entre parênteses, para o Python não fazer confusão com os operadores. Data.idade. Eu quero pegar as pessoas que têm 17 anos ou mais, mas tenham menos de 20 anos. Eu vou fazer maior igual a 17 e data.idade menor que 20. Ele pega quem está nesse intervalo, ou seja, quem tem 17, 18 ou 19. Olha só tem 17, 18 e 19 aqui. Portanto, tem muita flexibilidade, são várias opções, várias possibilidades de acesso por intervalo de rótulo, filtro, tem um monte de coisa, tem uma infinidade de opções, inclusive muitas além dessas que eu mostrei. Falamos então de acesso aos elementos de um data frame, falamos de filtros. Vamos falar agora de classificação dos dados, ordenação dos dados. Temos métodos para ordenar os dados. Vou colocar então classificação. Vamos fazer a ordenação pelo sexo. Colocar as pessoas do sexo feminino primeiro, masculino depois. Isto é, ordem alfabética. Vamos fazer data.sort_values. E a gente vai passar para ele by e a chave de ordenação que a gente quer. A gente vai passar isso dentro de colchetes e vamos escolher a chave de ordenação sexo. Note que agora ele vai colocar as pessoas do sexo feminino primeiro e do masculino depois. Então ele troca as ordens das linhas. Nós podemos usar mais de uma chave de classificação. Por exemplo, vamos fazer a ordenação como a gente havia feito por sexo, ou seja, as pessoas do sexo masculino primeiro, só que vamos colocar uma outra chave de ordenação. Vamos supor que a gente queira que dentro do grupo das pessoas com sexo feminino, todos estejam ordenados na ordem crescente da idade. Eu vou fazer sexo
Vou colocar uma outra chave aqui. Idade. Olha só. Opa, esqueci os parênteses. Agora vai. Beleza. Então eu tenho sexo feminino e sexo masculino. E dentro dos grupos, dentro do grupo do sexo feminino, eu tenho as pessoas ordenadas pela ordem crescente da idade. Grupo do sexo masculino, idem. Outra opção seria fazer por ordem decrescente. Vamos fazer então pela ordem decrescente das idades. Eu vou fazer ascending igual a false. Ou seja, ordem crescente, falso. Eu quero decrescente. Daí ele me mostra dos mais velhos para os mais novos. Beleza, então inicialmente a gente viu métodos para conhecer a cara do conjunto de dados sem entrar em detalhes, para acessar os elementos e para fazer filtros e classificação. Basicamente a manipulação do conjunto de dados, para ficar com uma cara que a gente prefere ou para a gente só puxar aquilo que interessa para a gente. Agora vamos usar os métodos para conhecer o comportamento desses dados. Vamos começar, vou abrir uma outra célula aqui, pelas medidas descritivas. No vídeo anterior a gente já tinha visto alguma coisa, agora a gente vai se aprofundar nisso. Vou copiar isso que está aqui, no caso de eu querer voltar a esse notebook e executar só essa célula. E vamos às medidas descritivas. Vamos fazer as medidas descritivas primeiro para uma variável só. Vamos fazer para a idade. Eu vou fazer data, abre colchetes, idade, estou localizando só a coluna da idade, ponto min. Isso aqui vai me dar a média aritmética. 18,9 anos em média. O método median vai me dar a mediana, 18. Isso quer dizer que 50% dos indivíduos no conjunto de dados têm idade menor ou igual a 18 e os outros 50% maior ou igual a 18. Podemos também perguntar para ele quem é a moda, usando o método mode. Eu tenho, assim como no exemplo do vídeo anterior, uma só moda, que é 18. Isto é, 18 é o que mais se repete e muito cuidado. Não diga que isso aqui é a maioria, porque não necessariamente é a maioria. Para ser a maioria tem que ser mais que 50%. É simplesmente o valor que se repete mais. E lembrando que esse 0 é o índice para moda. Isso quer dizer que eu só tenho uma moda nessa distribuição de idades. Eu poderia ter mais de uma. Poderia ter mais de um valor que é aquele que mais se repete. Poderia ter um empate de frequências. Essas são medidas de posição. Eu posso também tirar medidas de dispersão para indicar a variabilidade no conjunto de dados. Uma delas é a variância. Vou usar o método var. Vai me dar 4,1326, tem uma precisão de um bocado de casas decimais. Mas o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, tem uma interpretação prática mais simples, né? Apesar de a variância ter algumas características desejáveis para a gente usar em modelos matemáticos e ser de onde vem o desvio padrão, né? Vamos lá então, desvio padrão 2,032 e por aí vai. Isso quer dizer que, em média, as idades estão desviando da minha média em aproximadamente 2 anos para cima ou para baixo. Em média, as idades estão localizadas nesse intervalo. Esses métodos servem para você pescar uma ou outra medida descritiva. Mas olha só esse outro método aqui, ó. Vou usar idade, ponto, gente, estou digitando tudo errado, describe. E o describe vai me dar várias outras medidas descritivas. Ele vai me dar a contagem de valores, né? São 50 valores, eu já sabia, a média, o desvio padrão, o menor valor
o primeiro quartil, o segundo quartil, que é a mediana, o terceiro quartil e o máximo. Ele também me dá o nome da coluna e o tipo do dado. O que acontece se eu usar o describe para o conjunto de dados inteiro? Vou fazer só data.describe. Olha só, ele vai me dar essas estatísticas para todas as colunas para as quais faz sentido calcular essas estatísticas, que são as colunas de variáveis numéricas. Eu não vou calcular média, desvio padrão para turma, por exemplo. Agora, olha só como é que é importante a gente entender de onde vêm nossos dados e o que eles significam, em vez de simplesmente sair fazendo conta. Olha o que ele fez. ID, vocês lembram que ID é a coluna que dá a identificação do aluno? Se o aluno é o aluno 1, 2, 3, 4, 5, como se fosse o número de chamada do aluno? Pois é. Ele pega isso como numérico e faz média, desvio padrão, mínimo. Agora, esses números fazem sentido? Não tem o menor sentido, não tem sentido prático nenhum. Então, muito cuidado. A gente tem sempre que saber o que é que são os nossos dados, o que é que são as técnicas e as funções que a gente está usando para ver se aquilo faz sentido. Porque um programa de computador, se você sair apertando o botão, ele vai sair cuspindo o resultado. É o seu papel ver se isso faz sentido ou não. Esse caso aqui é trivial, mas tem casos em que nem é tão trivial assim. Seguindo a análise exploratória, vamos fazer tabelas de frequência, porque a gente deu uma olhada nas medidas descritivas para as variáveis numéricas, mas eu também tenho interesse em estudar as variáveis categóricas, eu quero entender o comportamento dessas variáveis. Vamos entender o comportamento, então, da variável sexo. Eu vou fazer data sexo ponto value underscore counts. O value counts vai me dar a contagem das ocorrências de cada valor possível para a variável que está nessa coluna. Isto é, a minha tabela de frequência. Sexo feminino 37, sexo masculino 13. Então, muito simples, com uma linhazinha eu já gero uma tabela de frequência para essa variável. Eu consigo fazer também as frequências relativas. Essas aqui são as frequências absolutas, mas ocasionalmente eu tenho interesse nas frequências em relação ao total. Então, aqui são as frequências absolutas. E para fazer as frequências relativas, eu tenho que fazer as frequências em relação ao total. Isto é, eu tenho que dividir esse cara pelo total de observações no meu conjunto de dados. Eu vou fechar aqui para fazer a precedência de operadores e eu divido por. Poderia dividir simplesmente por 50, porque eu sei que são 50. Ctrl Enter. Ele me dá aqui 0,74, 0,26. Se eu quisesse exibir isso em formato de porcentagem, bastaria multiplicar por 100. Não tem problema. Agora, eu não preciso ficar colocando aqui o número, né? Eu posso automatizar isso. Então, eu vou colocar aqui embaixo, vou colocar entre parênteses também para não atrapalhar a precedência, data, sexo, e eu vou usar o método count. O método count me retorna a quantidade de valores que foram encontrados naquela coluna, que é justamente o 50 no caso. O resultado é o mesmo. Essas aqui, então, são frequências relativas. Uma outra coisa que eu posso fazer é investigar o comportamento de duas variáveis em conjunto. Vamos fazer isso primeiro para as variáveis qualitativas. Vamos ver, por exemplo, qual o comportamento conjunto das variáveis turma e sexo, isto é, quantos alunos de cada sexo você tem em cada turma. Para isso, a gente vai usar tabulação cruzada. Tabulação cruzada. A gente vai usar a função do pandas, que é a crossTab. Abre parênteses e eu coloco como argumento as variáveis que eu quero cruzar. Vou fazer então data turma e data sexo. Olha que simples. Ele já me dá uma tabela de dupla entrada com as variáveis sexo e turma. Eu tenho 21 alunos que são do sexo feminino da turma A
5 alunos do sexo masculino e da turma A. Se você somar aqui, você tem a marginal, são 26 alunos da turma A. Você tem 16 alunos que são do sexo feminino e da turma B, 8 alunos do sexo masculino e da turma B. Se você somar aqui, você também tem as marginais, 24 alunos da turma B. E se você soma as marginais das colunas, você tem 37 alunos do sexo feminino e 13 do sexo masculino. Bate com tudo aquilo que a gente tinha visto na tabulação, na tabela de frequência para o sexo, né? A gente pode também investigar os efeitos conjuntos de variáveis quantitativas. Para isso a gente usa correlações. Vamos ver como faz para calcular as correlações aqui? Vamos pôr então correlações. Se nós fizermos data.core, simplesmente isso, a gente vai ter a matriz de correlações. O que é a matriz de correlações? É a correlação de uma variável com outra para todas as variáveis do meu conjunto de dados. Isso pelo coeficiente de correlação de Pearson, que vai de -1 até 1. -1 para correlação negativa forte, isto é, quando uma variável cresce, a outra decresce linearmente. Lembrando que o coeficiente de Pearson é para correlação linear. E 1 para correlação positiva forte, ou seja, as variáveis caminham juntas linearmente. Mais uma vez, o ID está aparecendo aqui, mas essa linha não faz o menor sentido. Estou calculando como se fosse a correlação do número de chamada do aluno com a idade dele. Né? Não faz sentido. Né? Agora, veja só, correlação de altura com peso. 0,737697. É bastante próximo de 1. A correlação é positiva forte. Quando o aluno é mais alto, ele costuma ser mais pesado e é uma relação linearmente forte, poderíamos dizer. Agora, muita atenção para esse tipo de análise, tá? Porque eu tenho alunos do sexo feminino e masculino. As distribuições para peso e altura para sexo feminino e masculino costumam ser diferentes. Então, o correto mesmo seria você calcular isso separadamente para cada sexo. Mesma coisa para outras medidas descritivas. Você tirar a média de altura ou média de peso misturando pessoas do sexo feminino e masculino, pode ser que não faça muito sentido. Então, muito cuidado, dá uma olhada se você tem que separar categorias. No caso da idade não tem muito problema, né? Porque são pessoas que têm uma faixa etária similar, são pessoas que estão dentro de turmas de ensino médio. A gente não espera que a gente encontre alguma coisa muito diferente ali em relação aos sexos. As mulheres são muito mais velhas ou os homens são muito mais velhos. Não dá tanta diferença quanto a altura e peso. Muito cuidado para essas coisas, então. Bem, aqui eu tenho a matriz de correlações, mas eu poderia fazer a correlação só de duas variáveis, por exemplo. Vamos fazer a correlação de peso com altura, mas vamos separar. Vamos fazer o seguinte, vamos usar aquilo que a gente viu lá em cima, que são os filtros, para separar pessoas do sexo feminino e masculino e daí tirar a correlação de altura e peso. Vamos lá, então. Primeiro, vamos fazer o filtro para as pessoas do sexo feminino. A gente vai fazer data F, vai ser data sexo igual a F. Portanto, só as pessoas do sexo feminino. Vou fazer a mesma coisa para as pessoas do sexo masculino. Vou mandar ele me mostrar só o data M, só para eu me certificar de que está tudo certo. Olha só, no data M tem só as pessoas do sexo masculino. Beleza, agora dentro dessas pessoas eu vou fazer a correlação de altura com peso. Vou fazer data F alt e peso, portanto eu estou só selecionando as colunas de altura e peso desse meu data frame, ponto core. Estou juntando tudo que a gente viu então. Estou fazendo um filtro, tirando só as pessoas do sexo feminino para dentro desse data frame data F, e dele eu estou selecionando as colunas altura e peso e puxando as correlações. E ele me dá
que a correlação de altura e peso para as pessoas do sexo feminino é de 0,56. Está vendo como fez diferença? Por isso que é importante a gente se atentar para essas coisas. Uma outra coisa, a correlação de altura com altura é 1, de peso com peso é 1, evidente, né? Porque é variável com ela mesma. Vamos fazer agora para o sexo masculino. Para o sexo masculino, a correlação de altura com peso já parece bem menor. Mas aqui a gente tem que notar uma outra coisa. A amostra é bem menor. Eu tenho 37 pessoas do sexo feminino e tenho 13 pessoas do sexo masculino. Portanto, como a amostra é muito menor, talvez a gente não consiga dizer muita coisa só usando essas pessoas. Então, nesse vídeo, a gente viu alguns métodos para fazer a análise exploratória dos dados. Vimos lá em cima, né, como explorar o data frame, conhecer a cara dos nossos dados, fazer as classificações, fazer filtros, tirar quem a gente quer só, mostrar do jeito que a gente quer, numa ordem que a gente quer, tirar medidas descritivas, média, moda, mediana, medidas de dispersão também, variância e desvio padrão, usar o método describe para tirar mais medidas ainda, fazer tabelas de frequência, fazer tabulação cruzada e correlações. Então já é bastante coisa, a partir disso a gente já consegue entender melhor os nossos dados.